Vamos falar aqui sobre 10 filmes clássicos do cinema brasileiro, rapaz. Você que fala assim, rapaz, me dá umas dicas aí de filmes brasileiros, a gente vai listar 10. A gente poderia estar listando 100. A gente vai listar 10. Vamos listar 10. Até diferentes, né? Bem diferentes. Até porque a gente vai fazer outros vídeos dessa série no futuro. O cinema brasileiro é extremamente rico, diversos gêneros, O cinema brasileiro tem uma alma muito particular, muito própria, uma brasilidade linda, que a gente vai ver espelhada nesses 10 filmes que a gente vai listar aqui agora. Exatamente, Siqueira. Vamos começar com O Pagador de Promessas, rapaz. Um dos maiores clássicos do cinema brasileiro. O único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro. Baseado na obra homônima de Dias Gomes, o filme mostra a história de Zé do Burro, que, após ter uma promessa atendida, ele resolve carregar uma cruz até a igreja local. É um filme que lida com várias coisas, lida com religião, misticismo. Não, mas além disso, Juras, o Brasil ele é um país que tem várias religiões diferentes. E você vê o conflito dessas religiões encravadas em um homem simples só. Cara, isso é lindo, e ver como isso expande, esse conflito explode no meio da cidadezinha pequena onde ele vive. Nossa, é um filme fantástico e que continua atual até hoje. Anos 60, hein? 62 ali, Anselmo Duarte. Anselmo Duarte. Clássico. Vamos falar aqui sobre o Deus Glauber Rocha. Titulado por muita gente, né? Ele se titulava, né? O grandioso do cinema brasileiro. Você estava lá quando ele disse isso, Jurandir? Não estava, então pronto. Em 1964, ele lançou o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Outro, tá que pariu, clássico. Transgressor, diria. Transgressor, e olha, eu vou dizer aqui uma coisa, é outro longa que continua atual até hoje. Ele mostra a história de um sertanejo que, após levar uma quantidade de gados pro coronel, ele é atraído pelo coronel e o mata. Ele é perseguido pelo Antônio das Mortes, o matador. E aí ele conversa com Jesus, negro, e o Satanás é um loiro. Nisso tudo ele se junta a um bando que luta contra os latifundiários. Era a história da época, né, mano? Da época? Na época era muito se discutia sobre isso, né? Sobre o sertão, sobre os coronéis, né? Os grandes coronéis. Você vê, a história do cinema brasileiro, ele sempre retrata suas épocas, né? Assim, nos anos 60, 70, 80, talvez, era muito o sertão, né? Era muito o Nordeste em si. Nos anos 2000 pra cá, a gente vê muito sobre as periferias, favelas e tudo mais, né? Saíram essas histórias do Nordeste, do sertão, e foram mais pro eixo urbano. Sim. Quem fala muito bem sobre isso é o cinema pernambucano, que ele sempre faz uma dualidade entre a vida do sertanejo e a vida do cidadão. Até mesmo se você colocar o som ao redor, ele fala muito sobre isso. Exatamente. Seguindo a nossa lista, Lavoura Arcaica. 2001, Luiz Fernando Carvalho. E aqui volta para aquele tema que eu falei, da dualidade entre a cidade e o sertão. Aqui você tem o personagem do Selton Mello que ele foge da vida rural, da vida agrária que ele tinha, para tentar o sucesso na cidade. Muito disso por conta dos conflitos familiares que ele tinha, numa família liderada pelo Raul Cortez, grande Raul Cortez. Saudoso Raul Cortez. A história é contada de forma não linear, certo? Ele falando pro irmão dele que foi buscá-lo de volta pro seio familiar. Se você fosse colocar, é quase como se fosse uma adaptação quase reversa da parábola do filho pródigo. Acredite, é um dos melhores filmes feitos no Brasil nos últimos 20 anos. Assistam. Cidade de Deus, Fernando Meirelles. Toda entrevista que o cara disse, eu sou brasileiro e tal, assiste Cidade de Deus, é muito bom. Não, fala assim, você conhece algum filme brasileiro, algum do cinema brasileiro? Conheço Cidade de Deus. É sempre assim, cara. Virou estudo, né? Assim, todo mundo que estuda cinema tem acesso ao Cidade de Deus, e ele virou uma grande referência porque ele não só trouxe uma realidade, né, que a gente pouco tinha visto no cinema brasileiro, mas de forma mainstream, né? Agora a gente tem um filme que chegou em muitas praças. Mas ele mostra uma técnica absurda, né? O que é que o Fernando Meirelles fez, o Lula Carvalho e tudo mais, né? O próprio Daniel Rezende foi indicado ao Oscar pela montagem do longa, que é incrível. Você vê essa história em paralelo desses dois meninos da favela e vendo como cada um deles seguiu um rumo diferente na vida. Às vezes é um filme de cortar o coração, mas... É um filme pesado, é um filme duro, mas é um filme que mostra realidades mesmo, assim, sabe? Sobre o morro, né? Sobre o tráfico, sobre as consequências que
o seu habitat acaba transformando determinadas pessoas, né? E outras fugindo daquela realidade que as pessoas acham que é comum. E é um filme que tem muita crítica social, sabe? Tem inversão de valores, sabe? Não, então, você vê a transformação do Dadinho no Zé Pequeno. É algo assustadoramente real. Pois é, muito, muito foda. A Cidade de Deus é um dos maiores clássicos. E até hoje tem inclusive na Netflix pra assistir aí, que é um clássico. Fernando Meirelles, ó. Antes de Cidade de Deus, em 98 a gente teve Central do Brasil, que também foi um dos grandes expoentes do cinema brasileiro lá fora. Fernando Montenegro, incrível, mostrando uma realidade... Não é exatamente a história, um drama, né? Você tem aquela senhora que se encarrega em escrever e ler cartas no meio da Central do Brasil. E você vê essa amizade improvável entre ela e uma criança que tá atrás de sua família. O filme é quase uma poesia, sabe? Assim, ele mescla com melancolia, um drama, mas é um filme muito bonito, sabe? E o Walter Salles foi praticamente apresentado ao mundo, né? Por causa desse filme, porque esse filme também teve uma carreira no exterior muito forte, o filme foi indicado ao Oscar. Não consigo compreender como é que a Fernanda Montenegro perdeu o Oscar pra a gente falou disso num vídeo recente, né? Até hoje essa derrota tá meio atravessada, sabe, ainda. Infelizmente, mas ainda assim o filme é extremamente reconhecido. Olha, se você for ver um pouco da história do Central do Brasil, tem muita influência do neorrealismo italiano. É um filme realmente bem dramático, bem pesado, mas que tem seus momentos mais leves. A relação da Fernanda com o menino é incrível. Assista, Central do Brasil, hein? Isso que eu vou falar aqui sobre o meu filme favorito do cinema brasileiro, da história, O Alto da Compadecida. É um filme maravilhoso, nascido ali como série, né? E aí virando filme. E às vezes fazia ao contrário, virava filme e virava série. Rapaz, não sei, só sei que foi assim, sabe? Exatamente, cara. Você vê o Chicó e o João Grilo. Aquela história sobre do interior, sabe? A gente se reconhece, a gente como nordestino, a gente se reconhece muito naquela história, mas é um filme bem brasileiro, que fala muito sobre a nossa cultura, sabe? Como a gente lida com as histórias de interior, sabe? A história do nosso Brasil. E mostra em fases, assim, a religião, sabe? Mostra a política, mostra o dia a dia, tudo num filme só, sabe? É inacreditável, interpretações maravilhosas. Olha, sabe? Matheus Nastergalli, Selton Mello, Marco Nanini, Fernanda Montenegro. Meu Deus do céu, Diogo Vilela, que elenco é esse? E um texto maravilhoso do Ariano Suassuna, sabe? Então... E com uma adaptação bem ágil do Guel Arraes, que eu acho que é o mais próximo que a gente vai ver de uma literatura de cordel sendo mostrada na tela. Aquela trilha sonora maravilhosa, é o meu filme favorito do cinema brasileiro, eu vi várias vezes. E é um filme que eu adoro revisitar, sabe? Porque ele parece que continua atual, sabe? Ele tem uma forma teatral de contar a sua história, sabe? E isso encaixa perfeitamente pro Auto da Compadecida, sabe? Olha, e também não deixem de assistir a adaptação anterior de Auto da Compadecida pro cinema, que é dos Trapalhões, que também é igualmente incrível. Vamos aproveitar, falando de Trapalhões? Saltimbancos Trapalhões aí, um dos maiores clássicos dos Trapalhões. A gente vai fazer um vídeo ainda sobre os Trapalhões, sobre a história dos Trapalhões. Mas, cara, Saltimbancos é um dos melhores filmes deles. É a adaptação lá do Chico Buarque, sabe? E aquelas músicas fantásticas, Nós Gatos Já Nascemos Pobres. Que coisa maravilhosa, gente. Senhor, senhora, senhoria. Olha, eu acho que o Saltimbancos é o filme mais Chaplin dos Trapalhões, total, sabe? Você tem esses trabalhadores no circo que são explorados pelo dono. Você tem toda aquela coisa do Satã, que é o hipnotizador, que é o sócio lá do dono do circo. Vive de óculos escuros. A mocinha vivida pela Lucinha Lins, aquele triângulo amoroso entre o acrobata, a Lucinha Lins e o Didi. Exato. Sabe? E o final de que partiu o coração, sabe? Mas os Trapalhões, e principalmente o Renato Aragão, ele fazia muitas vezes do Chaplin, sabe? Que os filmes do Chaplin eram assim, tinha uma história, ele resolvia, mas ele acabava sozinho, sabe? Em alguns filmes ele acabava acompanhado e tudo, mas normalmente ele acabava sozinho rumo ao infinito, sabe? Que era uma coisa que o Chaplin fazia. Ele falava muito sobre lágrima e choro ao mesmo tempo, mas ele tinha aquele finalzinho agridoce, sabe? Os Trapalhões também faziam muito isso com o Didi, né? Não, e esse termo agridoce eu acho que se encaixa perfeitamente pro filme. Ele é muito engraçado, muito divertido,
mais doces, e tudo isso sem ser bobo. Sim. Sabe? Pra mim é o mais incrível dos filmes dos Trapalhões. Maravilhoso. É difícil você falar de Cinema Nacional sem falar de Eduardo Coutinho, mestre Eduardo Coutinho. E o filme que a gente escolheu pra representar esse grande cineasta aqui nesse top 10... Não é o top 10, né? Nesse nosso listão aqui. Foi Edifício Master, de 2002. Exatamente. Documentário, né? É engraçado que o Brasil, talvez seja o gênero que o brasileiro faz melhor, em termos de cinema, é documentário, porque nós temos documentaristas maravilhosos aqui no Brasil. Eduardo Coutinho talvez seja o maior deles. É o maior expoente deles. É. E o Edifício Master, ele fala muito sobre a diversidade. Sim. Sabe, você pega esse prédio que fica numa área relativamente nobre de uma grande cidade... você entope de pessoas completamente diferentes e às vezes contando as suas próprias histórias. Você acaba comprando as histórias desses desconhecidos, né? Você não sabe nem quem são aquelas pessoas, mas você ouve aquelas histórias e fala assim, cara, podia ser meu tio, minha tia, meu irmão, podia ser eu ali, sabe? É engraçado que você tem um prédio tão grande como o Edifício Master do título, onde tem pessoas que moram no mesmo edifício, mas não se conhecem. E esse é um dos próprios temas do filme, sabe? Esse afastamento que as pessoas têm uns para com os outros nesses tempos modernos, sabe? É um filme bem bacana de se assistir. O pessoal tem essa impressão que o documentário é chato. Não, o documentário não é chato, cara. E esse Edifício Master, ele é tão repleto de histórias, tão repleto de humanidade. Olha, imperdível. Falar de um filme recente, Tropa de Elite, 2007. Tem 10 anos, né, o filme. Então não é tão recente assim, né, mas recente da nossa lista, que é o mais recente. E já é um grande clássico, porque remodelou. Um filme que tá na história. O Tropa de Elite 2, por exemplo, é o filme mais assistido do cinema brasileiro. É um filme que levou muita gente aos cinemas, então um filme que leva muitas pessoas ao cinema, é um filme bem representativo, né? Não, e o Tropa de Elite, ele vai bem na questão da cidade, ele vai bem na questão do tráfico, mas o foco dele... Escancara, né? Uma ferida gigantesca que existe nos centros urbanos não só do Brasil, mas como o foco aqui no Brasil, essa ferida é bem clara em Rio, São Paulo, Fortaleza, qualquer grande centro urbano que você vá. Aqui no Brasil você tem essa chaga aberta, mas ele vai não do ponto de vista dos traficantes, ele vai do ponto de vista dos policiais que estão lidando com essa guerra no front, mas sem dourar a pílula. Você vê tanto a brutalidade, você vê da realidade que eles vivem. Você vê tanta questão da corrupção escancarada lá que existe em qualquer grande corporação existe, especialmente em uma que, honestamente, é tão maltratada quanto a polícia aqui no Brasil. E sem falar que eu acho que o principal tema, inclusive o Zé Padilha, o principal tema da carreira do Zé Padilha, principalmente dos filmes brasileiros, é a corrupção, sabe? E quando fala corrupção, não é uma corrupção única e exclusiva da polícia, mas uma corrupção como todo do próprio brasileiro. Até mesmo a hipocrisia do pessoal de classe média alta, sabe? Que tenta lidar com esse problema, mas que acaba sendo parte desse próprio sistema que esmaga tanto o policial quanto o traficante. É um filme muito poderoso. Tem gente que se liga apenas no Capitão Nascimento, nas frases de efeito e tudo mais, etc. Mas é muito mais do que isso, sabe? Tropa de Elite é um filme bem poderoso, é crítica social bem grande. E o Zé Padilha tem uma carreira maravilhosa disso, né? Você pega os Tropas, pega o ônibus 174, o Narcos e tudo mais. Então é um cara que tem uma carreira maravilhosa e ele sempre toca nesses assuntos. São importantes. A gente precisa de filmes assim, sabe? Que toquem na ferida. E o cinema sempre foi um reflexo da sociedade, sabe? Principalmente o cinema que conta histórias reais, né? Ou que fazem analogias com histórias reais. Não, olha, é muito importante o pessoal notar que o Tropa de Elite ele não é apenas não vai subir ninguém, ou agora você é o xerife, ou então um bando de burguês safados, sabe? Não é só esses memes que você vê na internet, não é só as frases feitas que você vê o pessoal falando. Ele aponta o dedo, não é pra uma ou duas pessoas, ele aponta o dedo pra todo mundo. Isso aí. Sabe, ele fala realmente, quando o Capitão Nascimento diz que o sistema é foda, ele não tá falando apenas de uma ou de duas pessoas, mas sim da coletividade como um todo, que fazem parte desse sistema. Exatamente. Às vezes sem perceber. Exato. Pra gente finalizar nossa lista, Dona Flor e seus dois maridos, rapaz, antes de Tropa de Elite, era o filme mais assistido do cinema brasileiro. A adaptação do roteiro, um dos responsáveis foi o próprio Eduardo Coutinho. E o filme, ele tem um tom, o Bruno Barreto, ele deu um tom bem naturalista pra essa narrativa, em que você tem Sônia Braga, Zé Wilker e Mauro Mendonça, desse triângulo amoroso nada ortodoxo. Da Dona Flor sendo disputada pelos seus dois maridos, o falecido Vadinho, que é o
o rei da vadiagem. Enquanto isso, você tem o Teodoro, Doutor Teodoro, vivido pelo Mauro Mendonça, que é o homem respeitador, o homem que tá lá do lado da mulher, que não bate, mas que não tem tanta paixão quanto o Vadinho, sabe? Você vê toda essa questão da libertação sexual feminina, você vê essa dualidade do tratamento dos seus parceiros, não só homem com mulher, mas mulher com homem também. Até hoje o filme se mantém, a temática do filme se mantém bem forte. A Sônia Braga, né, cara, ela cresceu, a carreira dela, Dona Flor foi o filme que impulsionou muito a carreira da Sônia Braga e ela chegou muito longe. A Sônia Braga, Gabriela e tudo mais, né? Então tem vários papéis. Musa do Jorge Amado da época, cara. Exatamente. E fala sobre realidades, inclusive, Dona Flor e seus dois maridos está ganhando um remake, né? O filme já está aí nos cinemas. E agora com a Juliana Paz fazendo que também viveu a Gabriela. Exato. Cara, a Musa... Juliana Paz é o remake da Sônia Braga, né? E olha, eu conversei com a Juliana Paz, ela inclusive a gente entrou nesse assunto. Bora soltar a entrevista aí pra você assistir um pedaço aí. Eu sou sortuda demais, eu fico muito feliz, lisonjeada que pensem em mim para personagens que foram de Sônia. Inclusive a gente tá lançando a campanha aí para eu fazer Tieta também, entendeu? Porque eu tô afim aí, o que sobra. E daqui a não sei quanto tempo eu vou fazer, 10 anos, a gente vai fazer Tieta no cinema e o remake de Aquária também. Com Aquários, né? Aquários em 20 anos. A gente tá com esses projetos aí. Mas brincadeiras à parte, nossa, eu fico muito feliz de ter, né, na minha figura, na minha estampa, que eu possa emprestar para esses personagens, mas que, por exemplo, você que assistiu o filme, né, falou que eu estou bem como Flor, porque eu não sei, eu tenho um fascínio tão grande pelo universo de Jorge Amado, desde que eu sou menina, que eu me sinto à vontade. Eu me sinto à vontade para viver essas mulheres. Eu me sinto... Sempre é um desafio. Claro que é um desafio fazer personagens que foram vividas pela Sônia, mas eu me coloco com toda a humildade do mundo e sempre faço essas personagens como uma grande homenagem, prestando uma homenagem, tanto ao Jorge quanto à Sônia. Eu tenho muito respeito pelo que já foi feito. E tento fazer a minha maneira uma grande homenagem a essas mulheres que ela já viveu. Encaixando outra pergunta sobre a Flor, ela é uma personagem que tem um arco muito, muito interessante. O arco todo dela é basicamente aceitar os próprios desejos. Sim. E isso numa época onde... Aliás, hoje em dia até mesmo, o desejo feminino é quase visto como um tabu, até no próprio cinema de massa. Sim, perfeito. Como é viver esses desejos tão íntimos no cinema, colocar que mulheres sim têm tesão, têm desejo, têm esse fogo, como o filme coloca? Claro, perfeito. Pra mim é muito gratificante, dá muito orgulho trazer nesse momento que a gente está vivendo, né, que parece que a gente está retrocedendo. A gente está voltando para a Idade Média. A gente parece que está, né? Estamos vivendo mesmo tempos assim estranhos. Poder colocar esse filme em cartaz, poder falar dessa mulher, mostrar essa mulher. Primeiro que eu acho que as pessoas vão se deleitar, porque o filme é lindo, é gostoso, é leve, mas com toda a leveza que o filme tem, propõe essa reflexão, promove esse pensamento, coloca as pessoas para pensarem que mulher não tem esses desejos. A Flor, ela se torna universal, ela se torna tão tocante porque ela fala com todo tipo de mulher, até hoje, por incrível que pareça. Talvez, se a gente tivesse se modernizado de verdade na maneira de pensar, esse filme não fosse tão atual. Mas ele é atual nos dias de hoje. E eu espero que uma geração inteira que não conhece a história, que só ouviu falar, possa refletir sobre isso nesse momento. E quanto às cenas e tal, tem nudez, a gente está vivendo uma caretice muito grande. Eu acho que a gente faz um movimento de resistência mesmo. Nós, artistas, o cinema, ele precisa ser o transgressor em momentos como esse que a gente está vivendo. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? A gente precisa puxar um pouco esse elástico aí.
Você falou dos dias atuais. Tem uma pergunta que eu queria propor pro trio sobre o Vadinho. O relacionamento da Flor e do Vadinho, nos anos 70, era visto quase como normativo, normal, aquilo ali. Hoje em dia, a gente já faz uma reflexão maior, uma crítica maior sobre esse tipo de relacionamento, podendo chegar até quase no limite do abusivo. Vocês tiveram que dar uma maneirada um pouco, cortar alguma coisa do Vadinho em relação à obra original, em relação ao filme de 76, ou até mesmo a própria peça, para tornar um personagem um pouco mais simpático junto ao público? Na verdade, o certo é o Vadinho ser errado. Se o Vadinho for certo, tá errado. Então o que acontece? Sem o Vadinho errado, não existe a necessidade de um Teodoro para corrigir o comportamento que se espera sendo correto para uma mulher. Se a gente não tem esse contraste, não tem filme, não tem a história dos dois maridos. E a gente realmente não buscou amenizar nada. A gente não buscou dourar pílula de jeito nenhum. A gente buscou ser fiel ao personagem escrito pelo Jorge Amado, porque era fundamental que aquele Vadinho fosse torto para que o outro marido encantasse ela naquilo que ele, o Vadinho, não dava para ela. Que era um comportamento respeitoso, que era um tratamento dignificando a esposa, a mulher, essa coisa toda, respeitando ela acima de tudo, respeitando suas vontades, dando a ela um tamanho, uma importância que o outro marido não dava, pelo menos no trato assim pessoal. Então, de forma que era fundamental retratar um Vadinho como o Vadinho errado, torto, que satisfaz a mulher plenamente nos seus desejos, porém, no seu comportamento, ele não, de forma nenhuma, ele atende a ela. Para que o outro marido pudesse atender a ela dentro do comportamento, mas que nos seus desejos, esse outro marido também não chegasse nem perto. Se a gente não tem esses contrastes desses personagens, não existiria a história. É o contraponto, né? O Vadinho é o contraponto do Teodoro. E essa é a grande dúvida, é a grande questão da personagem título, que é a Flor. Ela encontra nesses dois homens um homem ideal, né? A sorte dela é que o Vadinho tá morto e é um espírito. E ela não tem que ser bígama, no sentido de casar duas vezes com dois caras. Então ela tá ali com um sentimento tão forte de desejo pelo aquele homem que morreu, que apesar de torto, era um homem que a completava de diversas formas emocionais, e ao mesmo tempo ela tem um homem que é o provedor, que é o cavalheiro, que é o homem que dá tudo para ela, que deixa a casa perfeita, que a deixa completa no sentido da razão, né, do dia a dia, do cotidiano, de levá-la ao cinema, né, ao passeio, enfim, tudo isso que a mulher também deseja. Mas aí tem aquele outro lado que é a situação de florescer. E a flor, ela só floresce de forma completa com o Vadinho. Por isso ela deseja tanto ele, e o Jorge Amado descobriu a melhor fórmula de contar essa história, que é trazendo o fantasma. E no final ele ainda faz uma brincadeira que a Zélia nos contou, né, enquanto viva, que ele chegou para ela, Zélia, e falou: olha, sua amiga se saiu uma verdadeira descarada. Aí ela virou para ele e falou: que amiga é essa? Qual foi o descaramento? Ele falou: a Dona Flor. Ela ficou com os dois, porque ele até a noite anterior, quando ela foi dormir, ele não sabia como terminar o livro. E ele acabou terminando o livro dessa forma, com os três juntos e a flor completa, né? E é como o Vadinho descreve naquela cena final: agora sim és Dona Flor, inteira como deve ser. É uma pergunta para os três que o Marcelo podia começar a responder. Posso, claro. Como a Juliana colocou, existem algumas cenas bem picantes no filme, mas também existe aquela cena da agressão, que é uma cena bem complicada. Como foi preparar essas cenas tão difíceis, tanto as de paixão quanto aquela de agressão? Olha, eu acho que a característica dessa adaptação, que é a adaptação que a gente levou para o teatro, ela tem, vamos dizer assim, esse trunfo, que é contar o casamento de Flor e Vadinho enquanto Vadinho vivo, né? E é importante para que o público veja o porquê de tudo depois, né? O porquê que a Flor fica tão dividida. Porque se a gente começasse com o Vadinho morrendo e ela viúva, conhecendo o Teodoro e o Vadinho voltando fantasma, ia ter um hiato, que é mostrar quem era o Vadinho enquanto homem, o marido da Flor, vivo. E essa adaptação tem isso, né? A gente consegue contar por que o Vadinho é aquele cara torto,
enquanto homem vivo. E a gente filmou com toda a verdade possível. Até porque eu e Ju, a gente é amigo há sei lá, 15 anos, e a gente tem uma relação que é fácil de conceber a cena. E o Pedro também, com toda a história que a gente tem junto, e de conhecer a Ju, deixar a gente muito livre, a gente conseguiu, nos protegendo, obviamente, para não se machucar na cena de briga, a gente conseguiu fazer com que aquilo ficasse de verdade, porque a gente viveu realmente de verdade a situação, sem se agredir realmente. E o amor é a mesma coisa, a gente viveu a situação sem fazer amor realmente, mas passando para o público que aquilo estava acontecendo. Esse é o segredo do teatro, do cinema, da televisão, né? As pessoas têm uma visão um pouco fantasiosa de como se faz uma cena de sexo no cinema. E existe uma fantasia de ligou a câmera, faz aí, que não é nada disso. A gente ensaia muito primeiro. A gente é um balé. O mais difícil nessas sequências não foi a nudez ou as cenas de violência, que a gente teve que fazer uma coreografia bem ensaiada para ninguém se machucar. Mas o mais difícil nessa sequência principal é o texto. Era dar todo aquele texto durante a ação. Toda a questão do rádio, toda a questão dela não querer, da paixão dela em querer manter aquilo que ela conquistou para ela. Sim, eu tô falando da parte prática, né, da filmagem, assim. Mas na parte da ideia, não tem como você contar essa história sem essas cenas. Você só conta as angústias dessa mulher, né, do conflito dela com a própria libido, com a própria sexualidade, mostrando com esse tipo de cena. E tô super orgulhosa com o resultado, porque é sensual, mas não tem nenhuma vulgaridade, não tem nenhuma exposição além da conta. É bonito de ver, é leve, é doce. Assim, eu acho que o filme é doce como a flor. Pedro, uma pergunta. A gente teve na versão em 76 a música do Chico Buarque, certo? Que será? E na sua versão você escolheu É o Amor como tema do filme. Como foi essa escolha? Na verdade, o É o Amor não funciona exatamente como tema do filme, mas ele busca um momento em que as emoções da Flor combinam com a letra, com a força daquela música, e eu acredito que a voz da Maria Bethânia é a voz dos sentimentos da Flor. Encontrei na Maria Bethânia uma voz que me reproduzisse o que ela sente, aquele universo da Bahia, essa coisa toda. E a letra É o Amor é porque eu acho que não tinha nada mais explícito para usar que me representasse exatamente o que ela está sentindo por aquele cara, principalmente quando ele retorna, né? Que é quando a gente joga ali pela primeira vez. Quando o espírito volta, que aquela mulher olha e fala, pô, ela chamou o cara morto para voltar para ela. Se isso não é o amor, eu não sei o que é. Olha aí, falamos sobre vários filmes aqui do cinema brasileiro. Deixe seu comentário aqui, deixamos algum de fora. Coloca aí nos comentários qual o filme mais clássico na sua opinião, ou alguns filmes clássicos na sua opinião. Faltou algum aqui? Faltou, óbvio. Faltou, claro. Só são 10 que a gente citou aqui. Sim. Mas a gente vai fazer mais vídeos sobre o cinema nacional em breve. E, olha, vídeo é o que não falta aqui. Sim. Todo dia aqui no Rapadura tem vídeo novo e tem nossas lives de sexta-feira a partir das 8 horas. Sim. Então, olha, não se preocupe que se faltou algum filme aqui, a gente vai falar depois. Que, olha, Rapadura não para. Muito bem, se inscreve no nosso canal aí para receber mais vídeos. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha de leve, tá? De leve assim, ó. Pô, gostei dessas recomendações. Vou dar um joinha. Tem algum filme que você gostou da nossa lista? Já dá um joinha pra você tá dizendo assim, pô, gostei de algum dos filmes que vocês comentaram. Tem algum filme que você não gostou na lista? Dá um like também, cara. Exato, porque o like sempre ajuda. E você mostra pro YouTube, eu gosto dos vídeos desses caras aqui que querem receber mais vídeos. Se você quer receber mais vídeos do cinema brasileiro, coloca aqui um likezinho. Se você só dá... Mas você tá no celular aí, tá assim, ó, assistindo a gente falando, dá um like aí, mano. Não é possível, é só baixar o dedo, mano. Se você gosta da Juliana Paz, dá um like aqui também. Tudo bem, é isso, gente. Nos encontramos na próxima. Tchau.
Vamos listar aqui 10 clássicos do cinema brasileiro.